Olá, boa noite. Boa noite a todos. A Ana já chegou. Boa noite, Oi, querida. tudo bom? Tudo, e você? Tudo ótimo. A gente vai esperar um pouquinho as pessoas chegarem. É que eu sou pontual, né? Você também, né? E aí, como é que tá tudo? Você tá Tudo. indo em Santa Teresa? Tá. Nós estamos aqui em Santa Teresa, estamos isolados, né? Sim, Em distanciamento social de quase 90 dias, ou sim. 90 dias já. Eu não fico contando não, né? Que senão dá É nervoso. melhor não contar. É melhor E não contar. tá onde? Tá em Niterói? Não, eu tô morando agora na Barra, na Ilha Primeira, na verdade. Eu Ah, tô, não sei se você sabe, é no Jardim Oceânico. no Jardim Oceânico. É, aí na frente tem duas não, tem um monte de ilhazinhas, tem a Ilha da Gigóia, enfim. Goiás, E conheço. eu moro numa dessas ilhas, que é a Ilha Primeira. Ah, que legal. Tem que pegar o barquinho e tudo mais, mas é bem legal. Eu me sinto mais na natureza, né? Com certeza. A gente já fez passeios por ali, tem até jacarezinhos, né? Isso, tem jacaré, tem um monte de pássaros, né? Inclusive que eu não imaginava que a gente podia encontrar por aqui. Que Então é legal, bem legal mesmo. que bom. Bom, a gente pode começar de qualquer jeito. Esse vídeo, ele fica nessa live, ela fica gravada, né? Aí depois, quem quiser ir lá no YouTube, Filha da Terra, Aromaterapia Francesa, pode rever, né? Muita gente não pode assistir na hora da live, depois vai lá e, enfim, né? E pode ver. E como é que você tá então para essa live? Pô, na expectativa, é a primeira live, tô nervosa. Não, é um bate-papo bem tranquilo. Oi, bem-vindos aos que estão chegando. Oi, Tony. Então, Ana é doula, né? A gente se conheceu já faz um tempinho, quando eu estava nessas idas e vindas entre o Brasil e a França ainda. E, né, você faz, eu estava vendo Chantala terapia e tudo isso, que eu realmente não sei exatamente o que é, eu acho que é a massagem, né? Sim, é uma massagem indiana, tradicional indiana, que chegou, aportou aqui pelo Ocidente lá pelos anos 70 através de um médico obstetra francês, Frédéric Leboyer. Ah, Le Boyer que trouxe, tá? Le Boyer que trouxe para o Ocidente e Chantala, assim, é o nome daquela moça da capa do livro dele, que Uhum, ele estava passeando pela Índia e aí ele começou a observar essa moça que todo dia fazia massagem no filho dela e ela estava sempre ali naquela. E ele começou a se encantar com aquela cena, pediu a ela para filmar e aí ele trouxe e deu o nome de Chantala, mas é, nada mais é do que uma massagem tradicional indiana que sim, é passada de mãe para filha, que cada um faz de um jeito diferente. Aquele era o jeito da Chantala. tá. E que serve, na verdade, boa noite, serve, na verdade, para estimular a criança, não é isso? Exatamente, para ajudar no desenvolvimento geral do bebê, para Muito aprofundar o vínculo entre a mãe e o bebê, ou o parente que está fazendo, não é uma coisa exclusiva da mãe. É muito tá. legal.
Muito legal, muito legal. Uhum. Então, aí você fez, né, essa chantalaterapia, você é doula, você também criou um espaço, né, que é o espaço criativo, que além de falar desse mundo mais da mãe, né, em volta do bebê, também tem outras atividades, né, Ana? Sim, o Tony também desenvolve várias atividades lá e eu também dou curso tanto para profissionais como para gestantes, para Tá, casais gestantes. tá. Você faz o pré e o pós, né? Sim, eu sou doula, me formei pela Ando em 2004, então atuo desde que me formei e sou também educadora perinatal, Chantala terapeuta, e eu sou bióloga de formação. Minha Uhum. acadêmica eu fiz biologia e depois não exerci mais e a vida foi me levando e me trouxe para esse lugar da doula que é apaixonante. Sim, com certeza. Então, bom, eu já faz já um tempinho, né? Já que a minha filha hoje tem 26 anos e o meu filho 20, então já faz um tempinho que eu tive os dois partos que eu tive. E o que eu conheci foi realmente parto com doulas, né? Eu não tive meus filhos aqui no Brasil, os dois nasceram na França, né? Mas foram pai, eu escolhi uma maternidade que usava o método Le Boyer e que são as mulheres que lá a gente chama de sage-femme, né? Que são as mulheres sábias, esse é o nome delas, que fizeram os meus dois partos e a gente só chama o médico, na verdade, quando existe uma urgência, assim, né? Eu Então, acompanhei depois, então você vê 26 anos atrás, né? Já existia e existe, né? E aqui no Brasil foi um pouco mais difícil a doula fazer parte, né, do parto. Teve todo um processo, né? Mas que hoje já não é mais discutido ou ainda é? Como é que é isso? então, enfim, deixa eu primeiro fazer uma diferença. A sage-femme é a parteira, tá? É, Aqui elas têm a mesma formação lá, aqui elas têm uma formação ou direto em obstetrícia ou em enfermagem, e elas estão. É diferente da doula, porque a doula ela ajuda a mulher, ela dá apoio contínuo à mulher, da sim, hora que ela entra em trabalho de parto até depois que o bebê nasce. A sim, SAFAM, ela fica mais observando o processo e também monitorando o bebê. sim. São trabalhos diferentes, Diferente, mas tá. a mulher é o centro, né? É. A protagonista. E você perguntou, desculpa. Então, justamente porque eu comparei pela minha experiência, né? Porque nem todo lugar traz esse método Le Boyer, né? E eu vivenciei isso nos meus partos, que é todo esse cuidado justamente de acompanhamento da mulher, né? De Sim. receber às vezes a família, né? Acolher a mulher, Acolher a família no lugar, né? Que ela está parindo. É, e também esse cuidado com o nascimento, de não ter aquela luz do hospital, de não ter barulho, né? Então eu vivi isso com muito amor. E aqui, quando eu voltei para o Brasil, né, eu vi que tinha um questionamento quanto à doula, a atuação da doula, né, nos hospitais, nas clínicas e tudo mais. Hoje, eu acho que, pelo que eu vejo, né, mas às vezes a gente fica na nossa bolha também, né, é uma coisa mais aceita. Muitas mulheres fazem parto, né, com doulas hoje, mas eu queria saber de você que vive isso, né, como profissional.
sim. Então, a doula, ela ainda não está, não é uma palavra que esteja na boca do povo, né? Tá. Poucas pessoas ainda hoje conhecem o trabalho da doula. Óbvio que há 16 anos atrás, quando eu comecei a atuar, era muito pior, assim, realmente não se sabia realmente a diferença, né? O papel da doula, falavam, confundiam, diziam que a doula fazia parto. A doula não faz parto de jeito nenhum, ela está ali para apoiar a mulher é, fisicamente, com técnicas não farmacológicas para alívio da dor e emocionalmente, né, apoiando ela, dizendo que tudo que ela está passando é normal, que vai terminar logo, que vai passar. Basicamente, o papel da doula é de apoio contínuo dessa forma, Sim, não, métodos não farmacológicos de alívio da dor. Então, a doula sugere posturas para a mulher, a doula sugere para a mulher métodos como o chuveiro, por exemplo, que ajuda bastante no alívio da dor. Então, a doula é essa profissional que fica ali em apoio do momento que a mulher entra em trabalho de parto até depois do nascimento do bebê, na sim, primeira hora, ajudando na amamentação, né? Então, antigamente, como as pessoas ignoravam muito essa função da doula, né? Então, até hoje, os médicos ainda não têm o real papel, ainda não conhecem o real papel da doula no parto, né? sim. E O aí, Diogo está falando aqui que eles tiveram muita sorte em conhecer você, Diego Barcelos. ai, muito queridos, muito queridos. Sim. Eu Então, imagino que faz toda a diferença para um casal, né, ser acompanhado sim, por uma doula, principalmente quando é o primeiro filho, onde nós mulheres, justamente às vezes, né, com progresso, né, com tudo isso, a gente perdeu um pouco essa conexão que antes existia dentro da família, onde as mulheres eram acompanhadas durante o parto. Tudo isso foi se perdendo e a gente vê hoje, às vezes, mulheres que não acreditam mais na sua capacidade de parir, de ser mãe, né, de dar conta, né? sim, exatamente. E a Exa- doula justamente toda a diferença nesse acompanhamento, né? Exatamente. O que eu acho assim, eu sempre falo isso, né? Que o parto, o sucesso de um parto, ele está em cima de um tripé. A primeira perna, e a mais importante, é a segurança. A mulher, quando ela chega no final da gestação, ela tem que estar segura das escolhas dela. E para isso, ela tem que ter informação. E essa informação é a função da doula passar para a mulher durante a gestação. A gente dá informação baseada em evidências científicas, a gente tira dúvidas, a gente ensina, porque realmente, como você falou, principalmente a mulher que engravida pela primeira vez, ela nunca nem perpassou muitas vezes pela cabeça dela esse universo. E aí ela não sabe nada. E assim, a realidade obstétrica brasileira, ela é uma realidade onde, na maioria dos casos, o que prevalece no final da gestação, muitas vezes, na maioria das vezes ainda, principalmente no setor suplementar, né, não no público, né, no privado, muitas vezes prevalece uma cesárea que, na maioria dos casos, a mulher nunca conseguiu entrar em trabalho de parto. É uma cesárea que a gente chama de cesárea eletiva, né? Então, essa mulher não vai ter nem a oportunidade de passar por um processo que, para a gente, é um rito de passagem, né? Você Muito se tornar mãe, esse momento do parto, que é o momento em que tudo, né, se concentra naquele bebê e você vai conhecer essa pessoa nova
da sua vida. Então, isso tem que ser de uma forma respeitosa, né? E você tem que ter, pelo menos, toda mulher tem que ter o direito a uma prova de trabalho de parto, né? Ela, assim, a gente nunca está falando aqui que a via de nascimento é o parto normal, não é isso, né? A gente está falando é que a mulher tem que, pelo menos, passar pela prova do trabalho de parto, né? Porque essa prova de trabalho de parto, ela é desencadeada pelo bebê. O Sim. último sistema a ficar maduro no bebê é o sistema respiratório. Uhum. Então, quando ele está pronto para respirar, né, eles jogam hormônios e daí detona o trabalho de parto. Então, a hora do bebê nascer é a hora que ele escolhe, né? Isso é super importante. Pronto, exatamente. E aqui no Brasil, infelizmente, pelo menos no setor suplementar, as cesáreas eletivas ainda são em grande número, infelizmente. E eu imagino, assim, né, só de pensar nisso, existe, claro, todo esse lado psicológico, né, da mulher, sentir o corpo dela trabalhando e tudo mais, mas justamente todo esse lado hormonal também, né, que na Hum, verdade não está maduro para que essa criança possa vir à tona. E isso pode desencadear uma série de problemas mais tarde também. sim, assim, às vezes na mesma hora, porque aqui no Brasil, então, as UTIs neonatais, o maior motivo para internamento, né, o bebê ser internado assim que nasce é por desconforto respiratório. Sim, Então, muitas vezes esse desconforto respiratório, muitas vezes, não na totalidade das vezes, mas muitas vezes esse desconforto é por imaturidade apenas, sim. né? Se ele ficasse um pouco mais de tempo na barriga da mãe, ele viria sem esse problema. Muito mais forte, mais apto, né? E, Exatamente. e, e aí, Ana, como é que você acompanha essas mulheres antes? Então, tem grupos, né, onde você passa todas essas informações para elas, e Sim. tem o parto propriamente dito, que são então mulheres que te escolhem para acompanhar, ou casais, né? Porque muitas vezes é o casal que decide junto, e ainda bem, né? Com certeza. É de Importante. ter você como doula, e aí eu imagino que nossa, deve ser maravilhoso, né? Poder acompanhar o nascimento. É muito. É uma coisa assim, é apaixonante. Por isso que eu estou aqui já há 16 anos e pretendo ficar muito mais. Enquanto eu conseguir, eu estarei presente na cena do parto, porque é apaixonante, é maravilhoso você ver uma mulher se tornar mãe, independente também, de novo, independente da vídeo de nascimento do bebê, se é Sim, por cesárea ou por parto normal. É maravilhoso você ver esse processo acontecer, né? sim. E ver a família, né, se reconhecendo. É muito lindo. E aí, quando você acompanha, então, essas durante o parto, né? Quando a gente falou aqui do título da live, dar uma terapia, depois a gente conversou, né, que você tem experiências com a aromaterapia nesses partos. Claro que não é só isso, existe, como você falou, chuveiro, mas, bom, a massagem, eu lembro, né, que a massagem, nossa, nas costas era um alívio, né, muito grande, muito bom, né? E a aromaterapia tem essa possibilidade, né, de trabalhar não só a nível físico, hormonal, trazer um alívio para a contração propriamente dita, mas também a nível emocional, né? Sim. Como é que é a tua experiência com a aromaterapia no parto? Conta pra gente. Então, é, é muito importante ressaltar uma coisa. Qualquer técnica que você empregue no parto é uma intervenção que você faz. Então, assim,
o que que a gente acredita? A gente acredita que a mulher ela está completamente pronta para parir. E quanto menos se interromper esse processo, menos intervir nesse processo, melhor, mais satisfatório vai ser, né? O que os Maravilha. estudos mostram é que o parto mais científico é o que sofre menos intervenção, né? Então, é muito importante ter consciência de que você está ali para ajudar ela a passar, se ela precisar. E Sim, muitas vezes ela não precisa, né? Muitas vezes você vai e você só segura a mão, né? Dá um abraço, né? Abana a mulher e já é um super alívio a ela. Então, eu sempre tento levar o máximo de técnicas para poder empregar, né? Poder usar para ajudar ela a passar por esse processo e ficar satisfeita no final, né? sim, Mas intervir com moderação também, né? sim. E a gente usa muito a intuição. Então, para mim, a aromaterapia, assim, eu sempre usei, mesmo antes de eu estudar um pouco mais de aromaterapia, eu sempre usei óleos aromáticos, eu gosto muito dos óleos da Veleda, né? Sim, E ótimo. sempre usei, tinha vários para as várias fases, né? Para vários objetivos. E aí, de repente, eu comecei a descobrir os óleos essenciais e comecei a estudar um pouco mais. Minha professora querida Renata Souto, maravilhosa. Então, ela também está me ajudando nisso, né? Em descobrir esse novo universo. O mundo E, é. então, assim, eu uso mais durante o parto, né? Até poderia usar para essa parte emocional. Muitas vezes, durante a gestação, ajuda bastante, né? Hum, Alívio de dores, sintomas, um resfriado, alguma coisa assim, também ajudaria, mas eu não tenho muito essa experiência. Eu uso mais os óleos essenciais durante o parto, uhum, junto com óleo de massagem, né? A gente faz ali, usa naquele momento que o que precisar. Se a gente vê que a mulher está sim, muito exaltada, está muito nervosa, a gente usa determinados óleos para relaxar e outras vezes para estimular, né? Como você falou, né? sim. Porque vários óleos ajudam nas contrações, né? Hum, Mas assim, a gente sempre fica observando e usando a intuição. sim, a necessidade, né? E não usar de uma maneira sistemática, né? Sim, não usar sempre. Usar Sim, sempre que houver necessidade e sentir. Isso aí vem da experiência também. sim, claro, claro. E os óleos que você usou, assim, que você estava falando que a lavanda é um óleo que você gosta muito de É usar. um coringa, um óleo coringa, né, para ajudar em vários momentos, né? Eu uso também bastante ylang, olíbano, né, para os momentos que precisa mais acolhimento, né? Hum, Outros momentos para a mulher vir mais. Ela, às vezes, as fases do trabalho de parto, a mulher entra num estado alterado de consciência, né? sim, E a gente gosta de ver ela entrando nesse estado de consciência, né? Esse estado alterado. Mas muitas vezes vem um medo e aí ela começa, e aí a gente começa a usar algumas misturas de óleo para ajudar ela a vir, né, aterrar um pouquinho. Muitas vezes eu uso no difusor, né? sim. Só ali no ambiente já ajuda bastante. Eu tenho visto várias respostas muito boas aos óleos essenciais, sempre. Sim. E se não, além de difusor, seria em massagem, né? Aí você coloca E um óleo normalmente vegetal e um você. óleo carregador e Isso, ponho o óleo essencial e faço massagem. Geralmente a massagem é na lombar, nas costas, nas pernas e pés. certo. Bom, existem muitos óleos essenciais, né, que a gente pode usar durante o parto.
Ao contrário, antes, durante a gravidez, a gente tem que ter muito cuidado com os óleos essenciais que a gente usa. E depois também, né? A gente pode usar alguns, inclusive para quem, né, tem problema no períneo, teve um corte, né, uma episiotomia e tal, que precisa de cicatrização, a gente pode usar alguns, mas a gente tem que ter cuidado porque o bebê tá ali, né? E ele amamentando, ele pode trazer, né, os óleos para ele, para a alimentação dele, né? A gente tem que saber que os óleos essenciais passam na corrente sanguínea e passam também para o leite, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Mas existem alguns que a gente pode usar, né? E você já usou assim, você tem experiência de você ter, sei lá, feito uma proposta No pós-parto, do no pós-parto? pós-parto, geralmente o óleo que eu mais recomendo é o tea tree, é o melaleuca, né? Sim, Que é bom para cicatrização, é bom para também higienização, né? sim. É muito bom. E assim, lavanda é o único que a gente recomenda para o bebê, né? Nesse primeiro momento, né? Sim. Tem outros óleos que são bem legais, né? Mas eles são um pouco mais caros, então é difícil a gente ficar recomendando que é a camomila. Camomila romana a gente pode usar com os bebês também, pode usar durante o parto, pós-parto, né? Sim, sim. Mas é um óleo essencial bem mais caro, né? Então, 4 vezes mais caro do que a lavanda. Então, realmente a gente não tem muito hábito de recomendar, né, por causa do valor. Mas vale a pena para quem pode e quem gosta da aromaterapia e acredita, pode usar o camomila durante todo, inclusive durante o final da gravidez, para justamente trazer calma, né? Sim. E durante o parto a mesma coisa, para o bebê, para cólica, para Na água amamentação. do banho, né? Na água do banho. Nossa, a camomila é Muito bom, né? muito bom mesmo. E justamente a gente estava falando depois no parto, eu fico assim lembrando, né, um pouco eu tive duas decepções pós-parto. Bom, a minha primeira filha quando chegou toda a família, né? Aquela coisa, era a primeira neta, né? A primeira sobrinha, que coisa maravilhosa. E aí eu tinha a impressão de ser a rainha, né? E quando ela nasceu, eu até contei para você, né? A sensação foi que todo mundo olhava só para o bebê e eu fiquei um pouco de fora, né? Então dá essa sensação de não ter mais tanta importância, enfim, a gente não tem mais aquele cuidado, ou se tem esse cuidado, é para que ele chegue ao bebê. Uhum, exatamente. Sente um O foco pouco. do bebê. E aí tem óleos essenciais que podem ajudar, inclusive a gente falou do baby blues, que já é outra coisa, né? Que é realmente uma depressão pós-parto, e Né? que é Né? Menos patológico. O baby blues ele é mais provocado por por hormônios. hormônios, é uma Então, o viravolta dos é hormônios. E que isso. Então, que ele acontece deve muito, ter né? muito. 80% das mulheres têm baby blues. É. A E, depressão pós-parto é uma coisa mais patológica e e realmente mais difícil. mais difícil, mas que infelizmente acontece também, né? E Mais que é rápido. até muito delicado. Eu já tive algumas experiências, porque a mãe ela se sente uma mãe, uma má mãe por estar depressiva diante do que deveria ser o melhor momento da vida dela, né? Então existe um pouco de culpa e tudo mais, e ela acaba não ousando falar o que ela está sentindo. Então, se tem alguma mãe, né, ou alguma futura mãe que
passa por isso ou vai passar por isso, eu aconselho realmente a falar justamente com pessoas que trabalham, né? Doulas, grupos, né? Fazer parte desses grupos para poder se sentir acompanhada nesses momentos que às vezes não são fáceis, né? E Exatamente. quando eu tive o meu segundo De apoio, filho, uma rede de apoio nesse pós-parto imediato é sim, fundamental para a fundamental, gente. exatamente, é. Fundamental. Então, a E quando gente sempre... o segundo filho foi pior, porque aí eu já tinha tido o primeiro, e aí as pessoas achavam que eu já ia dar conta, entendeu? E é um outro momento da sua vida onde você também tem que dar conta do primeiro, né? Sim, Então é fundamental a gente ter em volta, né, pessoas que vão compreender que a gente pode sim estar passando por um momento difícil, apesar de que ser mãe é algo natural, né? Vamos dizer assim. Mas, por vezes, por nossa história, pelas nossas memórias, né? A gente pode não estar completamente pronto a assumir certas coisas. E aí vem o trabalho da doula também, né, Ana? sim. Eu coordeno um grupo já há 10 anos, tenho um orgulho disso, é um trabalho voluntário chamado Insta Rio de Janeiro. Então, a gente tem aqui no Insta, a gente tem mídias sociais em todas, Facebook e tal. E assim, normalmente antes da pandemia, né, a gente funcionava com encontros presenciais e gratuitos para toda a família, né? A gente aqui no Rio de Janeiro tem vários núcleos do ISTA, né? E eu coordenava o ISTA, coordeno ainda, o ISTA Copacabana, né? Que E essa a gente estimula justamente a convivência dessas mulheres e a troca dessas mulheres e depois estendendo no pós-parto. Então, a gente tem grupos de zap, de pós-parto, para essas mulheres buscarem, né, companhia nas noites sem sim, dormir, né, sim, para trocarem, para desabafarem, para verem que elas não são as únicas que passam por esse problema de solidão, né? Que a maioria das mulheres também passa por isso, né? Nesse pós-parto, que é sim. É difícil. muito importante. É um trabalho, então, solidário, né? Quem quiser é só entrar em contato com você de qualquer jeito. Depois, no final, a gente vai E, deixar o teu Instagram, né? Insta incrível, apaixonada, muito legal. E um empoderamento justamente de é estar com as mulheres precisada. e saber que a gente pode estar vivendo, né? Se permitir de viver esses momentos que às vezes não são maravilhosos como a gente fala, né? A maternidade às vezes é um desafio, é um grande desafio. Eu falo por mim, mas também por muitas outras mamães depois que eu acompanhei, e nem sempre é tão assim lógico e maravilhoso, né? Sempre é maravilhoso, mas sempre com desafios também. E eu estava lendo outro dia também, Ana, falando da amamentação. Para mim, não foi muito fácil com meu filho, né? E foi um processo. Mas eu estava vendo com a aromaterapia e às vezes as mulheres elas ficam muito apressadas ou então tem aquela crença que vem lá da nossa bisavó, né? De que a gente não tem leite ou o leite é fraco. Essas coisas assim que a gente ainda escuta hoje, né? E aí vem aquela correria para tomar remédios ou ervas ou alguma coisa que faça com que o leite venha, né, em abundância.
A aromaterapia ajuda com isso, sim. Mas eu estava lendo justamente um médico falando com muita clareza sobre isso, que não é para usar no primeiro momento, que a gente pode sim ter recurso, né? Se realmente a gente tiver um problema para amamentar, mas a gente deve também deixar que o corpo, né, ele faça o seu trabalho, né? Sim. Uma das minhas funções, eu sou também consultora de amamentação, né? E a gente sabe que existem também muitos mitos em torno da amamentação. Então, Uhum. e assim, aqui no Brasil, o tempo médio de amamentação exclusiva, né, só no peito, são 54 dias. E todo mundo sabe que, no mínimo, 6 meses de amamentação é o que o bebê precisa primordialmente, né? Então, realmente, da mesma forma que para você ter um parto respeitoso, você precisa de evidências científicas, você precisa de apoio, né? No pós-parto, com relação à amamentação, é a mesma coisa, né? É muito importante você buscar, infelizmente, é, a maioria dos pediatras não são amigos da amamentação, né? Então, muitas vezes você já sai da maternidade com uma receita de fórmula né, de leite artificial. E realmente a sociedade, de uma maneira geral, desestimula muito, né? Sim. Infelizmente. É uma pena. É. Então, diante da aromaterapia, existem alguns óleos essenciais, né? O anis estrelado, ou o que a gente chama erva doce, né? Que pode estimular e que a gente pode, inclusive, trabalhar depois também, porque tem muitas mulheres que sofrem, eu sofri com dores, né, em relação ao mamilo e tudo mais. Então, inclusive, óleos vegetais são muito, muito bem-vindos também para cicatrização, né, dos seios e tudo mais. Isso é mais, como eu falei, é só se houver realmente uma necessidade, porque normalmente o nosso corpo ele é perfeito, né? Ele está pronto para trazer tudo isso. E às vezes é até o emocional que não deixa justamente ele funcionar como deveria. Eu me lembro quando eu comecei a estudar os florais lá atrás, eu me apaixonei por uns florais da Austrália. E Hum. esses florais australianos, eles contam um pouco da cultura, vamos dizer assim, dos rituais, né? Dos povos nativos da Austrália. E um deles era que quando uma mulher ia parir, eles faziam um buraco, porque as mulheres elas dão à luz de cócoras, né? E esse buraquinho na terra, ele era preenchido com flores do baobab, para que a criança ela toque essas flores logo no primeiro momento em que ela vinha à terra. E a flor do baobab, ela é trazida, né, para esses florais como uma flor que vai nos purificar de toda a memória da nossa ancestralidade, de todo o peso, de todas essas crenças. Então eu achei aquilo muito lindo, né? Porque a gente sabe que a gente vem ao mundo às vezes com todas essas crenças que às vezes não ajudam, né? Como essa do leite fraco, de que, enfim, né? Que a sociedade também traz esses tabus da amamentação que não são muito legais, né? Mas a gente está voltando, não tá, com isso? Ou não, na E tua... é a mesma coisa, as mulheres, como elas estão na busca de uma maternidade real, né? E né, menos complicada, né? Na busca delas também está por né, por informações de amamentação, de pós-parto e apoio. Então, a busca vem porque está surgindo. A doula, ela acaba sendo
uma multiplicadora, né, de boas informações, né, sim, e uma oportunidade que as mulheres têm de descobrir que elas têm várias opções, né, tanto para o parto quanto para o pós-parto, para a educação dos filhos, né? sim, Isso é muito legal. sim, muito, muito. E justamente encontrar esses grupos, né, Ana, dá essa força, né? Eu não lembro mais quem falou, mas falou de empoderamento, né? Então é justamente não ter é, vergonha, né? Dessa. Hoje a gente leva os nossos companheiros para assistirem um parto. Já faz um tempo já que isso, bom, na minha época a gente já levava, né? Mas hoje eu acho que tem uma participação diferente, né? Totalmente Onde o diferente. homem ele faz parte realmente daquele projeto, né? Daquele nascimento, daquele parto e do pós-parto. Ele é o Você, pai, geralmente ele é o acompanhante da mulher, então ele tem que estar ali presente. O tanto o trabalho da doula na gestação também é com relação ao pai, né? Ela dá informações para o casal, porque na verdade é o casal, é a mulher que vai decidir, com certeza, o corpo é dela, né? E, uhum, mas o pai, o apoio desse companheiro ou companheira, enfim, é muito importante, é é muito importante, fundamental, né? Com né? certeza. E aí a gente pode ajudar esse companheiro também, não só com as dicas, com os conselhos que você traz, mas também com a aromaterapia. Né? Eu falo isso porque tem pais que ficam muito nervosos, da mesma maneira tem pais que acham que não vão dar conta, né? E tem toda essa preocupação também com, né, constituir uma família e tudo mais. Então a gente pode ajudar também com os conselhos, com grupos. A gente vai, eu um dia não lembro mais, mas é a semana que vem, a gente vai falar do sagrado masculino, justamente aqui também numa live, Que que eu legal, acho muito importante, né, trazer esse sagrado. E esses homens maravilhosos, porque a gente fala muito dos homens que não são maravilhosos, mas dos homens maravilhosos a gente esquece de falar, e eles são maravilhosos, e eles estão, né, nos acompanhando nesse processo também de reconstrução, de renascimento da mulher, que com muitas vezes passa pelo parto, né, pelo fato de ser mãe. Com certeza, com certeza. É, É, é a formação de uma nova família. Então, essa família é, né, o pai, a mãe, a criança ou as crianças. E cada vez que a mulher tem outro filho, é uma nova configuração de família, é outra família. é, É muito, é maravilhoso, é é maravilhoso, maravilhoso. né? E aí depois, quando você faz todo esse trabalho de pós-parto, né, que dá da amamentação e tudo, até onde vai o teu trabalho como doula? Então, Vai até que idade? normalmente, a mulher já começa a criar, a doula já começa a criar o vínculo com a mulher durante a gestação, né? Porque ela tem que estar minimamente à vontade com essa pessoa, né? Com essa doula, porque ela vai estar no momento mais íntimo, mais, né? Frágil da mulher. E a doula está ali para mostrar para ela que ela foi feita para esse processo, né? E para o depois também, para a maternidade de uma maneira geral, né? Nós fomos criadas para isso. Então, normalmente o meu trabalho, eu assim, já depois de anos que eu fui doula de várias mulheres, eu ainda tenho contato com elas, né? A maioria das mulheres ficam vinculadas comigo durante muito tempo. Mas, assim, normalmente o apoio da doula vai até um mês, né, depois do parto, né? Tá. Geralmente é muito tranquilo, sabe? A maioria dos meus clientes, no início, né, no primeiro mês, demanda mais, mas depois é mais tranquilo.
segue o rumo, né? E nesse trabalho de grupo, as mulheres podem vir mesmo quando as crianças já estão Sim. mais grandinhas? Então, a gente estimula muito que, normalmente, o ISTA, ele é um grupo para gestante, né? Voltado para gestante, né? Para ajudar ela, para pegar para ela o parto, né? Retomar o parto para si, né? Sim, Lembrar que ela é que é a protagonista desse momento, né? Então, o ISTA sempre pede que as mulheres, depois do parto, voltem para poder contar a história de parto delas, né? Porque isso ajuda muito as gestantes que estão ali tomando decisões, né? Isso sim, é muito rico, né? Para todo mundo, tanto essa mulher que está dando o seu relato, que está dando o seu depoimento, está processando aquilo tudo que passou, né? com, Quanto a gestante está escutando aquela experiência, né? E está internalizando aquilo também para se sentir mais forte para o sim, próprio parto, né? com certeza, é. E Ana, você já teve alguma experiência assim de mulheres muito novinhas que fizeram esse processo com você? No, a mais nova que eu já acompanhei, ela tinha 17 anos. Tá, bem Foi, novinha. né? Como é que, Mas como é tinha 43. muito legal, muito legal. Como é que a gente fala muito dessa dificuldade às vezes dessas meninas, né, mais novas serem acolhidas, né, pela sociedade de uma maneira, às vezes pela família, né? É, eu imagino que quando a gente vai buscar uma doula não seja esse o seu caso, mas ainda existem ainda existe essas gravidez, esses partos assim, onde as meninas não estão prontas justamente para assumir esse papel de mãe. Aqui no Brasil existe muito isso, né? Sim, sim, existe bastante. Mas assim, normalmente a menina de 17 anos, né, tem que estar numa outra frequência. E às vezes acontece de engravidar e tem que assumir, né, aquela maternidade, né, quando ela se sente, né, ou não tem opção. Sim, Mas, pra, assim, do ponto de vista fisiológico, né, é tudo muito tranquilo, né? é, É mais o emocional, mas por incrível que pareça, as mulheres mais novas, elas muitas vezes têm mais facilidade até de parir, tá. né? E tem E muito, nesses grupos que as mamães elas vão buscar esse apoio, você ainda tem muitas meninas que são muito novinhas ou não? Não. não, eu já fiz alguns trabalhos em comunidades e aí lá tinham mães adolescentes, Sim, né? Nesse contexto, né, da comunidade, muitas vezes uma menina de 17 anos já está na terceira gravidez, tá. né? Uhum. Então, eu não tenho muita experiência com adolescente, só esses grupos pontuais que eu fui para conversar sobre a fisiologia, né? Mas nunca vi muita dificuldade também nelas ali, não. Tá, tá. Então, de uma maneira geral, são boas experiências que você Sim, deu como doula, né? sim. E você faz também parto a domicílio ou não? Faz. Sim, adoro. Nossa, é tão bom. Parto domiciliar, maravilhoso, né? Tá, É assim, a gente sempre fala que o melhor lugar para parir é onde a mulher se sente segura, né? sim, Mas o parto domiciliar é uma coisa tão especial, né? Porque é o seu ambiente, primeiro que assim, em a vantagem de um parto domiciliar
o risco de contaminação é zero, né? Porque você está naquele ambiente, você já tem todos os anticorpos, né? O seu filho, você passa para o seu filho todos os anticorpos para tudo que tem por ali, né? Então, contaminação em domicílio é muito difícil, é zero, praticamente, né? Mas assim, é um ambiente acolhedor, é muito legal, mas muitas vezes tem transferência e não é por qualquer emergência, urgência, nada disso. A maioria das transferências é por um pedido de analgesia, é a Ah, mulher que naquele momento descobriu que ela não estava tão segura com relação a permanecer no domicílio. E normalmente essa transferência é muito tranquila e chegando lá ela vai ter um parto muitas vezes tranquilo, sem normal. nenhum problema. Era só aquele fator emocional que deu aquela que É, travou, né? esse direito de mudar de ideia, né? Isso é muito Sim. legal. Mas é assim, os partos domiciliares que eu assisti são maravilhosos. Foram Muito. maravilhosos. Você sabe hoje quantos bebês você colocou, você acompanhou, né? Já. Eu tenho vários cadernos, né, com a gestância, mas eu nunca parei para contar e eu nunca numerei. Muito Não sei. Um dia ainda vou fazer essa conta, mas eu não faço até agora, não. legal, legal. E as mulheres mais, você falou de uma mulher de 43 anos, né? Que também foi a mais Maravilhoso, pá. maravilhoso, tá? Algumas mulheres acima dos 40 anos que tiveram partos belíssimos, né? Tem um mito, né, em torno, né? Sim, Ou você é nova demais, ou você é velha velho, demais, é por isso que gorda, eu magra demais, enfim, né? Mas todas nós parimos maravilhosamente, podemos parir. com certeza, com certeza. Ana, a gente já está quase terminando aqui o nosso tempo, né? Porque a gente tem que gravar. Se a gente deixar acabar, né, o papo, o Instagram, ele não permite a gravação. Então, esse nosso bate-papo vai ficar lá no YouTube, né? É, para quem quiser depois entrar em contato com a Ana, seja para os grupos, seja para fazer esse acompanhamento, né, da gravidez, do parto e do pós-parto. Vai ficar lá o Instagram, o teu Instagram. E quem precisar também de outras dicas em relação à aromaterapia, eu não gosto muito de falar, assim, de dar dicas, né, de óleos essenciais, porque para mim a aromaterapia ela é holística e cada história merece atenção e cuidados individuais realmente, porque a gente pode falar, por exemplo, que o cravo, o botão, né, vai estimular o trabalho de parto, é um óleo essencial que estimula as contrações e tal, mas às vezes para a história daquela pessoa ele não vai corresponder. Então eu nunca gosto de dar essas receitas, né, assim, porque eu acho que tem que ser realmente conversar com a pessoa, ver o momento que ela está passando. Eu vejo a aromaterapia desse jeito. A gente conversou também sobre o fato de ingerir ou não, né? Foi uma coisa que você me perguntou. É E eu verdade. acho que já é o suficiente a gente usar os óleos essenciais nos carregadores, nos óleos vegetais, eles vão entrar na nossa corrente sanguínea e vão fazer o trabalho deles de maneira muito inteligente, como a natureza sabe bem fazer, né? Então não precisa mais do que isso. E depois, se a gente tem necessidade de ter esse olhar alopático da aromaterapia, aí a gente vai buscar um profissional, um médico que possa fazer a gente ingerir esses óleos, né? Por uma razão bem específica, Uhum. né? E uma coisa que eu ouvi muito também falar, e que eu gostaria de falar aqui nesses minutinhos que faltam ainda para acabar, é
Claro que a aromaterapia tem alguns óleos essenciais que são muito fortes para a mamãe usar durante a amamentação, ela não gosta, o bebê pode se sentir incomodado, né? Mas a gente não precisa ter medo também, de colocar uma gotinha, porque durante a gravidez é delicado a gente usar sim os óleos essenciais, mas depois não tanto. Ainda mais porque a gente tem que ter na nossa consciência que todos esses cremes que a gente compra na farmácia, nos supermercados, que a gente, né, vive esbanjando deles para hidratar a pele, eles têm produtos que são realmente tóxicos. Então, colocar uma gotinha de óleo essencial num óleo de massagem pode ter certeza que não vai fazer mal, né? Como às vezes esses cosméticos que a gente encontra por aí. Mas é necessário sim olhar com carinho, com cuidado a história de cada um, tá? Eu vou deixar você concluir, fechar. Tá bom, olha, é um prazer estar aqui, tá? É ótimo ver você. Tô com saudade. Tô com saudade de abraçar as pessoas de uma maneira geral, né? Tô em abstinência. Eu fico falando que eu estou em abstinência de... Mas foi um prazer, eu te agradeço muito, né? E eu espero que todo mundo tenha se beneficiado e ter tido um pouquinho de informações, né? Principalmente a respeito da doula, do trabalho da doula, né? Foi Sim. muito bom. Muito Com obrigada. certeza a gente pode contar com você lá, né, aqui no Rio, mas esse trabalho da doula é maravilhoso, o trabalho onde realmente a gente traz essa força feminina, essa força do feminino, né, que a gente foi resgatar aos pouquinhos, que tinha se perdido num dado momento da nossa história, mas que está aí. Então, eu te agradeço muitíssimo por ter aceitado o meu convite também. Eu ainda não tinha pensado nessa coisa da abstinência, mas realmente a gente fica morrendo de vontade de abraçar, né? E não dá para fazer isso nesse momento. Verdade. Mas sinta-se abraçada, Muito então. obrigada. Você E, também. todo esse carinho aqui que você deixa com a gente vai ficar então gravado para quem vier assistir, com certeza vai se beneficiar dessas suas palavras carinhosas. E quem precisar, então, entra em contato com você, tá bom? Muito Gente, obrigada. obrigada. Obrigada àqueles que estiveram presentes, que passaram por aqui. É, Beijo, a gente Ana. querida aí. Beijo no Tony, beijo em todo mundo e até breve. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.